Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 20º dia do projeto Conheça a Sua Bíblia. Sigamos com perseverança até o final. Êxodo 22. As cortinas do tabernáculo. Faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12,5 metros, e a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha laçadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro, com os quais você prenderá as cortinas uma à outra e o tabernáculo passará a ser um todo. Faça também de pelos de cabras cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros e a largura será de 1,80 m. As 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A 6ª cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas, juntando a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. Os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros de outro lado, do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. A cobertura de peles e as tábuas. Faça também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4,45 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes para que se possa unir uma tábua à outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, faça 6 tábuas. Faça também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais, por baixo, estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Faça travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo,
5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte: o véu, o cortinado e as colunas. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure este véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Ponha a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu, e o candelabro ficará diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Faça também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para as colunas você mandará fundir 5 bases de bronze. Êxodo 27. O altar do holocausto. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado. A altura será de 1,30 metro. Nos 4 cantos coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas, de um e de outro lado do altar, quando este for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte. Assim o farão. O átrio do tabernáculo. Faça também o átrio do tabernáculo. Do lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de 44 metros de comprimento. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. Na largura do átrio para o lado oeste, haverá cortinas de 22 metros. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros. As cortinas para um lado da entrada terão 6,60 metros de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 6,60 metros de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um cortinado de 8,80 metros de comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido,
obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo lado e 2,20 metros de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para o candelabro. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Êxodo 28. As vestes sacerdotais. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. A estola sacerdotal. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidador, quando faz um sinete. Você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará estes nomes sobre os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Faça também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engastes, o peitoral. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete.
cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. As outras vestes sacerdotais. Faça também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será arrematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Em toda a borda da sobrepeliz, coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda da sobrepeliz um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela, à maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras: Santidade ao Senhor. Amarre esta lâmina como um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá a túnica de linho fino, e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão, você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhes deem glória e beleza. Com estas roupas, vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele. Unja, consagre e santifique-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Chegamos ao fim da leitura de nosso 20º dia. Sigamos juntos até o final. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio,
seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. E não se esqueça, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática é bem-aventurado no que realiza. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.